Olá pessoal, tudo bem? De volta hoje gravando com vocês, o nosso Planeta Brasil Sustentável traz uma entrevistada muito especial, que é a Antonella Sátiro. A Antonella Sátiro é fundadora da Human Skills Manifesto, uma organização de impacto social que educa e capacita pessoas e líderes nas empresas na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Então eu já queria, de início, agradecer você, Antonella, por estar com a gente aqui. Um prazer te receber. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Imagina, o prazer é nosso. Olha, como sempre, a proposta do nosso projeto, vocês sabem disso, é trazer a discussão de empresas e organizações alinhadas com a Agenda 2030 da ONU. Hoje, o tema é desenvolvimento pessoal e profissional, um tema que nós não trabalhamos ainda, mas que é super importante por conta de problemas, de desconexões que acontecem muitas vezes em empresas. Então é sobre isso que a Antonella vai falar um pouquinho hoje, né? Vamos começar, Antonella? Bora, vamos lá. Ô, Antonella, explica pra gente exatamente o que é a Human Skills, enfim, qual é o trabalho dela, qual é a sua missão, quais são os seus valores? Maravilha, então vamos lá. O Human Skills Manifesto já tem aí mais de 2 anos e meio, quase 3 anos. A gente começou como um grupo de estudos, né? Muito partindo de um pressuposto de desafios que eu encontrava no mercado corporativo em relação à liderança e ao desenvolvimento de pessoas. Corporativo privado. Privado, exatamente. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na mesma empresa, tive muitas oportunidades, a empresa foi uma mãe para mim, graças a Deus, né? É muito bom quando a gente trabalha em lugares que enaltecem o nosso potencial, né? E tive muitas oportunidades de fazer cursos de liderança, também fui buscar pessoalmente fora do Brasil, né? Em outros países, me desenvolver. E quando eu me tornei líder, eu sempre digo que assim, por mais que a gente faça curso e a gente tenha conhecimento, a gente nunca está preparado para uma posição de liderança, né? Porque assim, cada pessoa é única. E às vezes, devido aos desafios das pessoas, ou que a gente passa na organização, ou que a gente tem em processos, né? Olhando para todos esses pilares, tem coisas que a gente nunca trabalhou. E tá tudo bem. Né? Mas eu comecei a identificar esses desafios que ninguém nunca tinha contado e comecei a perguntar para colegas, executivos que trabalhavam em outras empresas, mentores, professores universitários, doutores. Né? Eu sou muito curiosa, então eu sempre gostei muito de conversar com uma gama ampla de pessoas para entender as diferentes perspectivas que permeiam o mesmo desafio. E você só percebe isso na prática, né? Não tem outro jeito, Antonella. Total, né? Eu não paro aqui e fico pensando, não, mas esse tal problema acontecesse comigo, né? Em relação à liderança, ao desenvolvimento humano, né? Às vezes as coisas simplesmente acontecem, por mais que a gente se prepare. E aí, comecei a perguntar determinadas coisas que eu ia percebendo no cotidiano, e às vezes as pessoas me falavam, não sei, nunca pensei sobre isso. Eu falei, mas precisamos pensar, né? Então, a partir dessa problemática, eu reuni um grupo, empreendedores sociais, executivos, doutores, professores, rede pública, rede privada, enfim, várias pessoas para conversar sobre esses desafios em relação ao desenvolvimento humano. Porque quando a gente fala de habilidades humanas, é muito mais difícil tangibilizar. Né? A habilidade técnica, vamos falar, por exemplo, de um programador, um desenvolvedor, é muito simples você perceber se a pessoa sabe ou não sabe alguma coisa. Por quê? Você tem uma escala em termos de conhecimento e são funcionalidades que uma pessoa experiente sabe, uma pessoa intermediária sabe, a outra pessoa avançada sabe. Tem como avaliar concretamente isso? Perfeito. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento humano, como que a gente classifica uma comunicação assertiva e eficaz? Eu vou classificar de um jeito, você vai classificar de outro, e outra pessoa que está vendo de fora vai classificar de outro. Então, são muitas perspectivas e a dificuldade de encontrar um ponto em comum. Porque nas habilidades humanas, fica mais difícil você determinar essa escala de expertise. É a mesma coisa que quando a gente fala em relação à visão das pessoas em relação a uma situação. Você sempre tem a visão de uma, da outra e a verdade. E existe um abismo, às vezes, muito grande entre o ser e o parecer. Na verdade, também é difícil estabelecer critérios objetivos que valham para todos, né?
E aí a gestão de pessoas já não é uma coisa fácil de fazer, né, Antonella? Mas eu imagino que, no caso do líder corporativo, estabelecer uma métrica que valha para todos de maneira justa é bem mais complicado, né? Bem mais complicado, exatamente. Então, assim, toda essa problemática, né, surgiu, a gente colocou essas pessoas para conversar e o Human Skills se desenvolveu com esse grupo de estudos. A gente buscava em outros países o que estava sendo feito. Não só no Brasil, portanto. Não só no Brasil. Então, a gente foi pesquisar o que determina o sucesso no Japão, o que determina o sucesso na Finlândia, na Suécia, em vários países que já estão pensando em futuro do trabalho há muitos anos atrás. Né? Coisa que a gente não estava fazendo ainda aqui no Brasil, falando sobre liderança humanizada. E esses países já estão falando sobre liderança humanizada faz muito tempo. E isso me chamou muito a atenção. Por quê? Né? E aí o Human Skills foi crescendo, foi bem na época da pandemia. Então a gente fez a nossa primeira reunião presencial e depois veio a pandemia, a gente ficou online, né? Então pessoas ficaram, pessoas saíram, a gente foi adaptando o grupo. E aí as empresas começaram a nos chamar para dar treinamento, para dar palestra, para dar mentoria, para falar sobre essas temáticas, para despertar a consciência dentro das empresas. E aí a gente surgiu como empresa esse ano, em fim de fevereiro, ali comecinho de março, oficialmente com CNPJ. Bacana. Antonella, na verdade surgiu como uma necessidade de responder perguntas, dúvidas que vocês tiveram ao longo do processo de trabalho, na verdade, né? Exato. Ou seja, oferecendo soluções nessa área. Antonella, vocês criaram o Manifesto 4.0. Me explica um pouquinho o que é isso e como ele pode ajudar as empresas e organizações a serem mais eficazes. Perfeito. Então, vamos lá. Não tem como falar disso sem falar do nosso porquê, né? Qual que é o nosso propósito? O nosso propósito, e pensando naquilo que a gente gostaria de ver diferente no mundo, a gente imagina um mundo onde as pessoas conseguem gerenciar melhor as suas emoções, onde as pessoas se sentem mais valorizadas, né? Onde as pessoas despertam o seu potencial máximo dentro das organizações. Sejam organizações públicas, privadas, na universidade, na escola. É bastante utópico, né? É bastante utópico, porém é realizável. Por quê? Porque existem técnicas, existem ferramentas para isso. E o manifesto surgiu muito inspirado no Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil está no mercado há mais de 20 anos. E ele criou uma revolução, né? Quando seus autores se juntaram numa convenção para falar sobre como as pessoas poderiam mudar o mundo, que é a Agenda 2030. Né? Quando nós nos juntamos com grupos de pessoas que têm uma empatia e uma sensibilidade para perceber problemas que não são visíveis aos olhos. São problemas invisíveis, que nem todo mundo compreende. Então, quando a gente desenhou o manifesto, foi pensando nisso. Qual que é a mentalidade que nós queremos ver dentro das empresas? Qual que é o tipo de pensamento que nós queremos ver dentro das empresas, das universidades, do meio público? E foi aí que nós desenhamos esse manifesto com as atitudes, com os valores, com os princípios que nós acreditamos, que é colocar o ser humano em primeiro lugar. E colocar o ser humano em primeiro lugar de forma sustentável e que tenha também um lucro sustentável. Sim. E de maneira coletiva, né? Uma transformação Exatamente. que é um processo coletivo, não individual só, né, Antonella? Exatamente. Antonella, eu queria tirar uma dúvida com você que diz respeito ao seguinte. Como as empresas podem colocar em prática a Convenção 190 da OIT, que é Organização Internacional do Trabalho? A OIT é um tratado que reconhece o direito de todas as pessoas ao mundo de trabalho livre, de violência, assédio, incluindo a violência em relação às pessoas por várias questões. Como é que vocês podem contribuir para que isso ocorra de verdade, sem que a empresa gere uma situação de conflito com o colaborador e sem que ele se sinta desprestigiado? Como é que a gente pode fazer para isso acontecer? Bom, existem várias estratégias que nós podemos adotar. Não existe estratégia certa ou errada, né? Muitas vezes você tem que testar e fazer experimentos dentro da empresa, né? Porque você pode começar top-down e bottom-up. Se você começa top-down, que é sempre o mais recomendado quando você quer implementar culturas mais inovadoras, culturas mais inclusivas. De cima para baixo. De cima para baixo, treinando as lideranças. Né? As lideranças, os diretores, o CEO, para que essas lideranças e esse CEO entendam
o que é a igualdade? O que é uma organização inclusiva? Porque, para mim, uma organização inclusiva é uma coisa, para você pode ser outra. E esses conceitos, eles têm que estar muito bem alinhados. Que é uma coisa que, por exemplo, o Google faz, Netflix faz. Então, eles sentam na mesa com os diretores e eles falam quais são os nossos valores e os nossos princípios. A inovação. Mas o que significa inovação? Na Netflix, a inovação significa desafiar as regras. Olhar para processos e, quando a gente vê que pode ser melhor, desafiar. Porque aí, quando o colaborador faz isso, o líder aceita. Porque foi feito um acordo, né, de cavalheiros. De impacto, para definir esses conceitos. E aí você não está falando só de tecnologia, não, né, Antonella? Você está falando de processos, que Exato. não tem a ver com questão tecnológica necessariamente, né? A gente tende a ter processos técnicos, mas nos falta processos humanos. E é aí que mora o grande problema, porque a humanidade é abstrata. Os conceitos são abstratos. Então, a gente precisa trazer escala para quantificar e definir esses conceitos. Porque o que é respeito para mim? O que é ética para mim? Né? Ética é não bypassar ou não sobrepor os valores, os princípios e o respeito àquilo que é legal, àquilo que é justo. Mas sem perceber, às vezes dentro de organizações, o que a gente vê líderes fazendo? Colocando o ego à frente dos processos e à frente dos valores e princípios de uma organização. E às vezes incapaz de gerar motivação entre os seus colaboradores, né, Antonella? O que acaba desmotivando o pessoal e às vezes provocando esses problemas todos que nós sabemos. Antonella, uma questão que eu queria te perguntar é a seguinte: isso que você está falando não tem nada a ver com questão política partidária. Muitas vezes as pessoas confundem isso, né, imaginando que essa transformação tem a ver com questões de âmbito partidário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, nada São a ver. ações objetivas, técnicas, parâmetros técnicos, que tem a ver com uma outra agenda que não é uma agenda política, digamos assim, né? Exato, e isso tem que acontecer em todas as organizações, para a gente ter essa equidade, né? Então, a gente falou de cima para baixo, você pode fazer as mudanças sempre de baixo para cima, treinando os colaboradores, treinando os profissionais, e você precisa de meios para regulamentar essas coisas, né? Porque, assim, se a gente olha para as empresas, se o colaborador está sofrendo, por exemplo, um assédio do líder, ou vice-versa, né? O contrário acontece. As duas coisas acontecem, e muito mais do que a gente imagina, porque muitas vezes não é reportado, né? Dentro das empresas, a gente precisa ter meios que regulamentem isso, que olhem para isso, né? E olhem de uma forma imparcial. Porque senão, o que acontece? Você até tem no RH uma ouvidoria ou um ombudsman, mas a pessoa tem medo. Porque se ela for lá e reportar alguma coisa, pode ser que ela fique na geladeira. Sofrer algum tipo de represália. Exato. Então, assim, os processos têm que ser imparciais. E aí que entra a ética. E aí que entra o respeito. Só que nós estamos falando de seres humanos, né? E muitas vezes os seres humanos são tomados pelas suas emoções. E aí que a gente não consegue ser imparcial. Por isso, quando eu falei do nosso propósito, uma das primeiras coisas que eu falei foi: imagine um mundo onde as pessoas gerenciam melhor as suas emoções. Porque as pessoas acham que são racionais, mas todos nós somos, em grande maioria, emocionais. As decisões sempre são pautadas na emoção, nos vieses inconscientes e nos padrões repetitivos que a gente tem. Antonella, quais são os problemas ou o problema mais comum nas corporações, sejam as públicas ou as privadas? Só para a gente tentar um pouquinho ser mais específico nessa questão. Quais são os casos mais comuns da trajetória que vocês têm na empresa, obviamente, né? Bom, a gente trabalha com todos os tipos de empresa, né? Alguns desafios que a gente vê, os maiores são na área da comunicação, mas muito por causa da inteligência emocional, que essa não conseguir gerenciar essas emoções. Não saber se expressar direito, é isso ou não, Antonella? Não saber gerenciar as emoções. Por exemplo, o que acontece muito nas empresas, né? Olhando, às vezes, para as lideranças, né? Que é onde a gente trabalha muito. O líder, às vezes, tem a tendência de ser parcial.
Assim como os profissionais também são parciais. Porque a gente não aprendeu desde criança a identificar os nossos sentimentos. Você na sua casa ou na escola, alguma vez, alguém te ensinou sobre raiva, sobre ego, sobre perdão, sobre tristeza? A gente não fala sobre isso. Às vezes o tratamento a esse tema é de ordem religiosa e não psicológica, digamos assim, né? Exato. Então, a gente não aprende isso na escola. E dificilmente aprendemos em casa. E é extremamente importante. Porque é o gerenciamento das emoções que determina muitas vezes o sucesso da pessoa. Porque o que a gente vê? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas. Mas mais de 90% elas são mandadas embora por mau comportamento. Não tem nada a ver com as habilidades técnicas. Não, não. E é incrível, pesquisas científicas mostram isso. Porque às vezes a pessoa recebeu um feedback, levantou a voz, não soube gerenciar as emoções, né? Saiu do controle. Ou desentendimento. Por que acontece desentendimento e falta de comunicação? Porque as pessoas não conseguem encontrar e construir pontes no diálogo, na comunicação. E dá para reconstruir pontes, Antonella, quando a relação está abalada entre líder e liderado? Sempre dá, desde que as duas pessoas façam um esforço. Que daí é uma coisa muito importante que a gente diz. Nós podemos dar as melhores ferramentas, nós podemos dar as respostas, a gente pode direcionar da melhor forma possível. Mas ambas as partes têm que ir até a metade do caminho. Todo mundo tem que ceder um pouquinho. Toda a relação pode ser reconstruída, mas as pessoas têm que querer. Entendi. Porque onde um não quer, dois não brigam. Sim, né? Ditado está valendo. Já diria o ditado popular que tem muita Tudo consistência. Antonella, falando desse problema ainda, uma das questões muito comuns em empresas é a síndrome de burnout, né? Que é o esgotamento profissional, provocado por o desgaste das mais variadas ordens. Como é que se pode evitar isso, Antonella, no ambiente corporativo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer para evitar é gerar consciência. Né? Nem todo mundo entende o que é o burnout. Até antes aqui, né, da gente começar, para quem está nos assistindo, a gente estava falando da Isabela Camargo, que é uma grande jornalista, e ela fez um TEDx maravilhoso falando sobre o burnout. E aquele TEDx me comoveu. Gente, recomendo, assistam. Porque, assim, ela fala justamente dos sinais que a gente ignora. Né? A dor no corpo, você às vezes precisa tomar café para trabalhar. Sinais físicos mesmo, né? Sinais físicos. Mas por quê? Tudo isso que ela falou faz muito sentido. Mas o que acontece na nossa sociedade? A gente criou uma desconexão com o nosso corpo, com o nosso físico. Porque a gente não aprende a escutar essas dores e a gente vai ignorando esses sinais até que eles se tornem doenças, né, no nosso corpo. Por quê? Porque hoje a gente foca muito no mental. A gente não aprende sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é essencial para a gente identificar esses sinais no nosso corpo. Que é aí que a gente entra na teoria do líder integral. O que é um líder integral, um líder transformador, um líder que cura? Ele olha para o físico, ele olha para o mental, ele olha para o emocional e para o espiritual. Não existe pessoa completa. Todo. Exato. Não existe pessoa completa se a gente não olha para todas essas instâncias. E o que a gente foca? A gente foca muito no estudo. E no estudo técnico. Então, falta esse autoconhecimento. Ou seja, as pessoas saberem seus limites. Isso, saberem os seus limites. Então, o primeiro ponto é consciência. A gente precisa despertar consciência nas empresas. A gente precisa trazer tópicos sobre autoconhecimento. A gente precisa falar sobre bem-estar, sobre psicologia. Né? A gente precisa trazer essas temáticas. Então, a primeira coisa é o conhecer. A segunda coisa é o oferecer ferramentas onde as próprias pessoas podem se perceber. Porque de nada adianta eu ter o conhecimento se eu não aplico. Que é uma das habilidades que a gente fala do futuro, que é o aprendizado contínuo. O que é o aprendizado contínuo? A gente aplicar aquilo que a gente aprende. Né? Senão isso nos torna profissionais medíocres. Sim. Né? Então, perceber como que isso nos afeta e tomar atitudes. Não negligenciar, porque daí são as mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Né? Por exemplo, quero emagrecer. Né? Aí eu vou na nutricionista, ela me passa um plano.
Como que a mente nos sabota? Quando eu penso, eu tenho que emagrecer 10 quilos. Ferrou, porque, nossa, 10 quilos é uma meta gigantesca, é um objetivo que está longe. Além do limite dela, provavelmente, né? Muito além. Agora, se eu falo, eu vou emagrecer 500 gramas por mês para chegar no meu objetivo final, fica muito mais plausível. Né? Então, se eu olho para o todo, claro, a gente tem que ter a consciência do todo, porque a gente precisa olhar para esse objetivo para saber o que está nos direcionando e para onde vamos, mas eu tenho que particionar esse objetivo para entender que eu só vou chegar lá passando degrau por degrau. Senão, eu me desestimulo. E o que a gente aprende? A gente aprende a olhar para o objetivo final e se desestimular. E não no caminho, na trajetória, no meio. Então, o que a gente ensina? A gente ensina esse caminho, essa trajetória, essas ferramentas. E a gente traz outras ferramentas de acompanhamento e manutenção para que as pessoas criem esse hábito. Ô, Antonella, como é que a Human Skills pode ajudar as pessoas a se sentirem mais valorizadas nas empresas e, ao mesmo tempo, as empresas desenvolverem processos de avaliação mais justos para que elas deem um tratamento igual, equânime para todos os seus colaboradores? Bom, para as pessoas se sentirem mais valorizadas, primeiro, não existem respostas simples para perguntas complexas, né? Porque, de novo, a valorização depende para mim, depende para você, né? Tem diferentes formas de se sentir reconhecido. Tem pessoas que se motivam pelo financeiro, tem pessoas que se motivam pelo elogio, tem pessoas que se motivam por uma promoção, outras se motivam pelo poder, pelo status. O líder tem que ter sensibilidade de perceber os perfis diferentes de cada pessoa. Basicamente é isso. E saber perguntar. Né? Observar Diálogo. E saber perguntar. Perfeito. O diálogo é a base de tudo. O diálogo vai mudar o mundo. Né? Eu sempre digo isso. O diálogo, a educação, o refinamento dessas aptidões e competências vai mudar o mundo. Então, o líder primeiro precisa conseguir identificar, né? E conversar com a pessoa. Mas ter conversas óbvias que a gente tem vergonha de ter. Né? Aurélio, como que você se sente reconhecido? O que é reconhecimento para você? O que vai te fazer sentir mais feliz no teu trabalho? Por que você acorda todos os dias e vem trabalhar? O que te move? O que te inspira? São desafios? Ou é a maestria? É o poder? É o status? Tem que mapear isso, né? Genuínas, que é o que a gente tem vergonha às vezes de falar. Só que quanto mais nós somos honestos e transparentes entre nós, mais a gente consegue criar esse diálogo e mais o líder e o liderado vão se sentir reconhecidos. Isso exige transparência, né, Antônio? Muita. Se não houver essa disposição para dialogar de maneira franca, aí fica difícil fazer esse mapeamento também, né? Exato. Só que às vezes as pessoas têm medo de ter esse diálogo franco, porque não sabem o que vai vir. Mas é lindo. Esse diálogo franco é justamente o que aproxima as pessoas. Porque senão a gente fica na superfície e a gente não vai para a profundidade. E é por isso que a gente vive na sociedade do cansaço, né? Porque é justamente isso. Por isso que as relações são líquidas. Bauman, né? Explica isso muito bem. E o Domênico De Masi, que você conhece muito bem, fala da questão do ócio criativo, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, também envolve isso o processo de liderança efetiva, né, o Antonella? Entendendo que às vezes tem pessoas que podem produzir mais, talvez não trabalhando com cargas horárias iguais aos demais colaboradores. Não se trata de privilégio, mas de explorar o melhor de cada um. E parece que é um pouco isso também, né? Exatamente. Então, respondendo à pergunta, né, sobre os processos mais justos, eles começam no diálogo, né? E assim, existem várias empresas, já trabalhei em muitas, trabalho em muitas, ajudando os RHs a serem mais estratégicos, né, nesse sentido. Então, assim, tem o que funciona para cada empresa, né? Porque, de novo, a gente falou aqui, tem a visão do colaborador, tem a visão do líder e tem a visão da realidade, né? São coisas distintas. E aí a gente tem que buscar equilibrar esses três. Nunca vai ser perfeito, mas que a gente encontre esse ponto, esse sweet spot, né, que a gente fala em inglês, que encontre algo um pouco mais perto da justiça. É esse diagnóstico que vocês fazem? A gente ajuda as empresas a fazer também, né? Só para fechar, Antonella, uma observação que acho que talvez seja pertinente. No mundo do esporte, é muito comum você ver que talentos se desperdiçam por falta de aproveitamento do líder. O futebol, por exemplo, onde o Brasil tem uma característica terrível, né?
trocar de técnicos com muita frequência, os clubes de futebol brasileiros. E é o mesmo time, só muda o técnico. Ou seja, o que parece que está faltando ali é exatamente essa motivação, a percepção do líder técnico de que é preciso explorar o melhor de cada um, né, Antônio? Basicamente é isso que tem que ser feito, da parte de muitas organizações, né? Ser líder é muito desafiador, porque você tem que ter o conhecimento técnico, você tem que ter o conhecimento humano, da liderança, das habilidades humanas, essa parte de identificar pessoas, né? E, ao mesmo tempo, você precisa olhar para o operacional e para o estratégico. Então, a liderança requer muitas habilidades e que a gente trabalhe com os lados diferentes do cérebro. E o que é isso? É a ambidestria cerebral que a gente tanto fala. A capacidade de você fazer essa mudança entre operacional e estratégico com agilidade. E aí você requer que o líder desenvolva muito ambas as coisas. E não só empiricamente, mas também na prática. Né? E, de novo, teoria e na prática. Na teoria e na prática, e de novo, a forma como a gente aprende, as técnicas que são usadas, muitas vezes elas fomentam apenas a teoria e pouco a prática. Né? Quando que numa aula de universidade a gente fala sobre comunicação e você faz às vezes exercícios testando essa comunicação, outra pessoa dando feedback, claro que tem, mas é pouco, não é muito, né? Então a gente não estimula a prática, a gente não treina o cérebro para esse sucesso prático, a gente treina o cérebro para a teoria. Mas aí lembra que eu falei das emoções, né? Quando você está passando pelo momento, se você não treinou o teu cérebro da melhor forma possível, a emoção toma conta. E aí, aquilo que você acha que sabe, você não consegue colocar na prática. E ela te desafia, né? E aí você realmente conhece a pessoa pelo fato que ela não sabe trabalhar as emoções de fato. Exatamente. Né? Pena que a gente só tem meia hora de entrevista, a gente vai ter que encerrar. Não! Mas, Antonella, você vai voltar aqui em outro momento? Menina, a gente não falou quase nada. A gente tinha muito mais coisa para conversar. Você vai voltar aqui em outro momento para a gente falar mais sobre isso. Mas eu quero te agradecer de coração por você ter vindo conversar com a gente. Deu uma aula aí sobre desenvolvimento pessoal, humano e profissional. Fica a dica para as empresas, hein, gente? Tem que procurar pensar um pouco mais em valorizar o colaborador, mas em também você procurar se qualificar mais. E aí uma Skills está aí para isso. Perfeito, perfeito. Você foi um maestro no que você acabou de falar. Né? Porque às vezes a gente confunde, né? Como colaborador, a gente acha que a empresa é dona da nossa carreira. Mas todos nós somos donos da nossa carreira e a gente tem que ser protagonista. E a gente só consegue ser protagonista quando a gente olha para a vida com coragem. Porque tomar a nossa vida e as rédeas da nossa vida exige coragem e exige posicionamento. Né? E muitas vezes é difícil porque a gente tem que passar e transformar, ressignificar as nossas crenças pessoais para a gente se posicionar melhor. E tendo líderes, tendo mentores que nos ajudam nesse processo, uma pessoa de fora, sem esse apego emocional, dando direcionamento, mostrando quais são os caminhos possíveis, fica muito mais fácil. E é isso que nós no Human Skills Manifesto fazemos. Contem conosco. Obrigado, parabéns. Pessoal, obrigado pela tua audiência. Conversamos na próxima semana. Planeta Brasil Sustentável. Espero vocês lá. Um abraço.